Há um silêncio muito específico que nos habita quando as luzes se apagam e os livros de sabedoria são fechados. Uma sensação difusa de que, apesar de todo o esforço, de todas as meditações e de cada tentativa sincera de nos tornarmos pessoas melhores, algo fundamental ainda não mudou. Você já sentiu essa inquietação, essa leve desconfiança de que a paz prometida parece sempre estar a um passo de distância, como se houvesse uma barreira invisível entre o que você estuda e o que você realmente vive? Nós caminhamos por anos nessa jornada, acumulando conhecimentos, participando de retiros e aprendendo a falar a linguagem da alma, mas muitas vezes não percebemos que estamos carregando um passageiro clandestino que se adaptou perfeitamente a essa nova paisagem, camuflando-se entre nossas intenções mais nobres. Cláudio Naranjo, com sua lucidez cortante e compassiva, nos alertava incessantemente sobre essa armadilha final, onde o ego não desaparece com a prática espiritual, mas se sofistica, tornando-se mais difícil de ser detectado, porque agora ele veste as roupas da santidade e fala sobre amor incondicional. A grande ilusão que precisamos enfrentar hoje, com coragem e honestidade brutal, é que a estrutura da nossa personalidade, aquilo que chamamos de eu, não se dissolve apenas porque mudamos os nossos desejos mundanos por desejos espirituais. O ego, em sua astúcia milenar, deixa de cobiçar carros caros ou reconhecimento social óbvio para cobiçar experiências transcendentes, despertares e a própria validação de ser alguém evoluído, mantendo intacta a mesma estrutura de cobiça e a mesma necessidade de ser especial, apenas trocando o objeto do desejo. Cláudio Naranjo usava uma metáfora poderosa para ilustrar essa batalha interna, comparando o nosso caráter, essa defesa fossilizada que construímos para sobreviver à falta de amor na infância, a um dragão antigo que guarda um tesouro. Tentar iluminar o ego sem desconstruí-lo é como tentar ensinar esse dragão a ser vegetariano, ignorando que a natureza dele é devorar, é apropriar-se da experiência para se sentir existente. Enquanto tentamos polir a armadura do dragão com conceitos de luz, ele continua lá, vivo e faminto, transformando até mesmo a nossa busca por Deus em mais uma conquista pessoal, mais um troféu para a sua coleção de identidades. Essa dinâmica cria o que o psicólogo John Welwood chamou de spiritual bypassing, ou o desvio espiritual, um mecanismo de defesa onde usamos a meditação e o pensamento elevado não para despertar verdadeiramente, mas para evitar a dor crua e a sujeira de sermos humanos imperfeitos, criando uma dissociação perigosa entre um eu espiritual idealizado e o eu real, ferido, que continua sofrendo no porão do nosso inconsciente. Nós nos tornamos mestres em fugir de nossas próprias sombras, escondendo nossa raiva, nosso medo e nossa solidão atrás de uma fachada de gratidão perpétua e positividade tóxica, o que apenas aumenta a distância entre quem somos e quem fingimos ser, gerando uma exaustão profunda na alma que cansa de sustentar essa performance. Este encontro de hoje não é sobre aprender mais uma técnica de manifestação ou adicionar mais uma teoria ao seu repertório intelectual, pois o que buscamos aqui não é mais informação, mas sim a capacidade de identificar quem está praticando a técnica, quem está buscando a cura e quem está, na verdade, sabotando o processo ao tentar controlá-lo. O nosso objetivo é desmascarar esse impostor interno com a firmeza da neurociência e a compaixão do espírito, para que você possa finalmente parar de lutar contra si mesmo e encontrar a única coisa que realmente importa, a sua verdade nua, crua e libertadora. Talvez a maior ironia de toda a nossa busca interior seja a descoberta de que a própria entidade que deseja desesperadamente evoluir, aquela voz na sua cabeça que clama por mais luz e mais paz, é exatamente a barreira que impede que essa luz entre. Existe um paradoxo cruel no caminho espiritual, onde a tensão de querer chegar lá cria uma rigidez neurobiológica no seu sistema, uma contração sutil, mas constante, que impede o relaxamento profundo e necessário para a verdadeira presença. O seu cérebro, condicionado por anos de luta e sobrevivência, interpreta a iluminação como mais uma meta a ser conquistada,
ativando os mesmos circuitos de dopamina que você usaria para buscar uma promoção no trabalho ou comprar uma casa nova, transformando o sagrado em apenas mais um item na lista de tarefas do ego. O ego adora metas. Ele se alimenta da distância entre onde você está e onde você acha que deveria estar. E, curiosamente, ele adora inclusive a meta de não ter ego, pois enquanto você estiver ocupado, tentando se livrar dele, ele continua no comando, definindo as regras do jogo e garantindo sua permanência através do esforço. Essa apropriação é silenciosa e muitas vezes se veste de virtude, pois o ego aprendeu a sequestrar conceitos de bondade, gratidão e perdão para construir uma autoimagem de superioridade moral inatacável. Observe com honestidade aqueles momentos em que você perdoa alguém ou sente uma onda de gratidão. Muitas vezes, se ouvirmos com atenção o sussurro por trás do sentimento, encontraremos uma voz que diz: "Veja como sou evoluído. Veja como sou melhor do que aqueles que ainda estão dormindo na inconsciência." Esse é o orgulho espiritual, a armadilha dourada onde usamos a nossa prática não para nos dissolvermos na unidade com o outro, mas para nos separarmos ainda mais, criando um abismo decorado com incensos entre nós e a humanidade comum. A espiritualidade, nesse caso, torna-se um acessório de vaidade, uma forma sofisticada de isolamento onde acreditamos estar subindo uma montanha sagrada, quando, na verdade, estamos apenas fortificando as paredes da nossa própria torre de marfim. Precisamos desconstruir com urgência o mito de que o progresso espiritual é uma linha reta ascendente, uma escada onde cada dia somos necessariamente melhores do que no dia anterior, pois essa crença gera uma culpa devastadora sempre que tropeçamos em velhos hábitos. A alma não conhece a linearidade do tempo cronológico, ela se move em espirais, descendo muitas vezes as mesmas dores antigas para resgatar fragmentos que ficaram para trás. E o ego, viciado em sucesso e performance, interpreta esse retorno como fracasso, punindo você com autocrítica severa. Você não está falhando quando sente a raiva antiga voltar ou quando o medo paralisa seu peito novamente. Você está apenas sendo humano, e a verdadeira evolução não é a ausência dessas emoções, mas a capacidade de sentar-se com elas sem se identificar, sem a necessidade neurótica de consertar o que não está quebrado, apenas ferido. Neste exato momento, convido você a fazer um movimento interno de investigação, não com a mente analítica, mas com a curiosidade do coração. Pergunte-se: quem em mim está insatisfeito com este momento presente? Ao lançar essa pergunta no silêncio da sua mente, tente localizar a origem dessa voz que diz que este momento não é o suficiente, que você deveria estar mais calmo, mais focado ou mais iluminado. Frequentemente, você descobrirá que essa voz não é a sua consciência expandida, nem a sua alma ansiando pelo divino, mas sim o velho crítico interno que agora usa vestes de mestre espiritual, continuando a exigir performance e perfeição, onde deveria haver apenas entrega e aceitação. Reconhecer que o eu que busca a iluminação é apenas mais um pensamento e não quem você realmente é o primeiro passo para desmontar a estrutura do sofrimento e permitir que a vida flua através de você sem a resistência do controle. Muitas vezes, quando nos aproximamos da borda do desconhecido, quando estamos prestes a soltar aquele velho controle que nos manteve seguros por tanto tempo, sentimos um terror súbito e inexplicável, uma espécie de pânico elétrico que percorre a espinha e nos faz recuar. Esse recuo não é um sinal de fraqueza espiritual, nem uma falta de fé, mas sim uma resposta biológica brutal e sofisticada do seu cérebro, que entra em estado de alerta máximo para proteger a única coisa que ele conhece como você. A neurociência moderna nos revela que o nosso eu autobiográfico, essa coleção de memórias, traumas e histórias que você chama de identidade, vive em uma rede específica do cérebro chamada rede de modo padrão. Quando tentamos silenciar a mente ou dissolver o ego na meditação, a atividade dessa rede cai drasticamente e para o seu sistema nervoso, essa queda não parece paz, parece morte. O seu organismo luta com uma ferocidade bioquímica, disparando ansiedade e dúvida, não porque você está falhando no caminho,
mas porque a estrutura da sua identidade está lutando para não desaparecer no abismo do silêncio. É fundamental que você compreenda que o seu cérebro primitivo, a parte mais antiga e instintiva que garante a sua sobrevivência, não sabe diferenciar a morte simbólica do ego da morte física do corpo. Quando você se ajoelha para entregar sua vida a algo maior, ou quando decide abandonar um padrão de comportamento que definiu quem você era por décadas, a sua amígdala dispara o mesmo alarme que dispararia se você estivesse diante de um predador na selva. O medo avassalador que surge nesses momentos de quase ruptura não é um defeito da sua alma, é um instinto de conservação de uma identidade que teme ser aniquilada. Sentir esse medo é, na verdade, um sinal de que você está chegando perto de algo real, tão real que ameaça a ficção que você construiu sobre si mesmo. Portanto, não se culpe por tremer diante do portal, pois o tremor é apenas a biologia reconhecendo o fim de um ciclo. O grande erro que cometemos nessa travessia é tentar lutar contra esse medo, tratando a ansiedade ou a hesitação como inimigos que devem ser vencidos pela força de vontade ou por afirmações positivas forçadas. Cláudio Naranjo, com sua sabedoria terapêutica profunda, nos ensinava a fazer o oposto, a abraçar a própria neurose, a olhar para esse medo não como um demônio a ser expulso, mas como uma criança assustada que grita porque está prestes a perder seus brinquedos. Tentar vencer o medo apenas fortalece a dualidade, cria uma guerra civil interna, onde uma parte de você tenta subjugar a outra, e nessa batalha, quem perde é sempre a sua paz. A cura não vem da vitória sobre o medo, mas da capacidade de sentar-se ao lado dele, reconhecendo sua presença sem obedecer aos seus comandos de fuga. Precisamos estar atentos também aos disfarces mais sutis dessa resistência, pois o ego nem sempre grita com pânico. Muitas vezes, ele sussurra através do tédio, da sonolência súbita ou de uma irritação inexplicável com coisas triviais. Você já notou como, exatamente no momento em que você decide mergulhar fundo em si mesmo, surge uma vontade incontrolável de dormir, ou uma lembrança urgente de uma tarefa pendente, ou um tédio mortal que faz tudo parecer sem sentido? Esses não são acasos. São mecanismos de defesa brilhantes, tampas pesadas que o ego coloca sobre o caldeirão do inconsciente para evitar que a profundidade venha à tona e perturbe a ordem estabelecida. O tédio, muitas vezes, é apenas a tampa da vitalidade reprimida. Se você conseguir permanecer presente através do tédio, sem se distrair, encontrará do outro lado a energia vibrante que estava escondida sob a proteção da indiferença. Talvez uma das verdades mais difíceis e libertadoras que precisamos enfrentar é a distinção brutal que Cláudio Naranjo fazia entre quem somos em essência e quem nos tornamos para sobreviver. Naranjo foi cirúrgico ao definir a personalidade não como a nossa verdadeira natureza, mas como uma crosta, uma estrutura rígida e fossilizada que se formou sobre a ferida original do desamor na infância. Nós não nascemos com essa personalidade cheia de manias, medos e estratégias de defesa. Nós a construímos, tijolo por tijolo, como uma resposta desesperada à perda do contato com o ser, uma tentativa de sermos amados, ou pelo menos, de não sermos feridos novamente. O que chamamos de "eu sou assim" é, na verdade, uma mentira vital, uma narrativa que um dia salvou a nossa vida psíquica quando éramos pequenos e vulneráveis, mas que hoje atua como um espartilho que sufoca a nossa espontaneidade e nos impede de respirar a vastidão do que realmente somos. A personalidade é a cicatriz, não a pele, é a armadura, não o guerreiro. E o grande drama humano é que passamos a vida polindo a armadura, acreditando que, se ela brilhar o suficiente, finalmente seremos aceitos, esquecendo completamente que o objetivo não é ter uma armadura mais bonita, mas sim ter a coragem de tirá-la. O perigo sutil da maioria dos caminhos de desenvolvimento pessoal reside justamente na tentativa de melhorar essa prisão, em vez de escapar dela. Passamos anos tentando decorar a cela, trocando os móveis de lugar, pintando as grades de cores mais suaves e aprendendo a ser prisioneiros mais eficientes e agradáveis. Queremos um ego mais calmo, mais produtivo, mais espiritualizado, mas ainda é um ego,
ainda é uma estrutura defensiva que separa o eu do outro. A verdadeira transformação, segundo a visão profunda de Naranjo, não é sobre se tornar uma versão melhor da sua personalidade, mas sobre ver a personalidade com tanta clareza, com tanta luz da consciência, que ela perde a função de comando. Não precisamos de um ego melhorado. Precisamos de menos ego. Precisamos de porosidade para que a vida possa nos atravessar sem encontrar as barreiras dos nossos velhos condicionamentos. Enquanto estivermos ocupados tentando reformar o nosso personagem, continuaremos presos ao roteiro que foi escrito pelo medo, jamais tocando a liberdade da improvisação divina. É crucial, no entanto, não confundir essa compreensão com uma resignação narcísica, onde usamos a desculpa de eu sou assim mesmo para não mudar e para exigir que o mundo se adapte às nossas neuroses. Existe um abismo entre a aceitação radical e a complacência. A aceitação radical é um ato de coragem onde olhamos para a nossa sombra, para a nossa inveja, para o nosso orgulho e dizemos: eu vejo você, você faz parte da minha história de sobrevivência, sem nos identificarmos e sem nos apegarmos a isso. Já a resignação é uma defesa arrogante, uma recusa em crescer que diz: o mundo que lide comigo. A verdadeira aceitação traz um relaxamento, uma humildade que nos aproxima dos outros através da nossa vulnerabilidade compartilhada, enquanto a falsa aceitação nos isola em uma torre de rigidez, onde a nossa mentira vital se torna um dogma intocável. Para desmontar essa estrutura, não há espelho mais implacável e necessário do que os nossos relacionamentos íntimos, pois é neles que a nossa mentira vital busca desesperadamente cúmplices para se sustentar. Nós usamos inconscientemente as pessoas ao nosso redor para manter a nossa máscara no lugar. Se o meu ego se alimenta da identidade de Salvador, eu precisarei cercar-me de pessoas quebradas para validar a minha existência. Se o meu ego é de vítima, buscarei incansavelmente por algozes que confirmem a minha narrativa de sofrimento. É por isso que Naranjo dizia que o amor é o teste final, muito mais desafiador do que qualquer meditação isolada na montanha. É fácil sentir-se iluminado quando ninguém está contrariando as suas vontades ou tocando nas suas feridas infantis, mas é no atrito do cotidiano, quando o parceiro não segue o roteiro que o seu ego escreveu, que a verdadeira estrutura do seu caráter é revelada. O outro não é o inimigo que tira a sua paz. O outro é o revelador que mostra onde a sua paz ainda é condicional e onde a sua personalidade ainda está no comando, oferecendo a oportunidade sagrada de ver a mentira para, finalmente, poder escolher a verdade. Muitas vezes, na ânsia de sermos luminosos, acabamos projetando uma sombra densa e longa, esquecendo que a verdadeira luz não elimina a escuridão, mas a ilumina por dentro. Carl Jung, com sua visão profunda sobre a psique humana, já nos alertava que preferia ser inteiro a ser bom, pois a bondade forçada é apenas uma metade da vida que rejeita a outra. Nós caímos na armadilha de acreditar que a espiritualidade exige a amputação de tudo aquilo que julgamos feio ou baixo em nós, reprimindo não apenas a inveja e o medo, mas também o que chamamos de sombra dourada, a nossa potência, a nossa agressividade saudável, a nossa capacidade de dizer não e o nosso desejo visceral. Ao tentarmos ser excessivamente espirituais, tornamo-nos anêmicos, figuras pálidas e sem vitalidade que sorriem por fora enquanto por dentro estão desconectadas da força vital que sustenta a existência. Reprimir a nossa natureza humana em nome da santidade não nos torna santos, nos torna mutilados, bonzinhos na superfície, mas mortos em nossa essência. Essa negação cria uma tirania silenciosa e exaustiva, a ditadura do pensamento positivo. Somos ensinados a vibrar alto a qualquer custo, a substituir imediatamente um pensamento de tristeza por uma afirmação de alegria, como se pudéssemos enganar a nossa própria alma. Mas forçar uma vibração alta quando o coração está pesado é um ato de violência contra si mesmo. Uma agressão que gera uma dissonância energética brutal. Você pode sorrir com os lábios e recitar mantras de gratidão, mas se as suas células vibram na frequência da dor rejeitada ou da raiva engolida, é essa vibração de rejeição que o universo escuta.
O universo não responde à máscara que você usa para o mundo, ele responde à verdade nua da sua frequência emocional. E não há nada mais vibracionalmente confuso do que alguém que finge estar em paz enquanto trava uma guerra civil em seu interior. Imagine, por um momento, a história de alguém que chamaremos de Ana, uma terapeuta dedicada que curava a todos com suas palavras doces, sempre vestida de branco, com uma fala mansa que parecia nunca se alterar. Ana era o pilar de sua comunidade, a imagem perfeita da serenidade, aquela que nunca se permitia sentir raiva, julgando esse sentimento como algo não evoluído. Um dia, sem aviso prévio, Ana colapsou em uma depressão profunda e paralisante, uma queda que chocou a todos que a admiravam. O colapso de Ana não foi um fracasso espiritual, foi um grito de socorro da sua própria humanidade. Não havia espaço na vida luminosa de Ana para a raiva de Ana, para os limites de Ana, para o cansaço de Ana. Ela havia se tornado uma caricatura da bondade, e sua alma, em um ato de amor feroz, a derrubou para que ela pudesse finalmente parar de performar e voltasse a ser real. A doença foi a forma que a vida encontrou de dizer que a inteireza exige a inclusão de tudo, inclusive daquilo que preferiríamos esconder. O caminho da verdadeira integração, portanto, exige uma mudança radical na forma como lidamos com os nossos sentimentos indesejados. Em vez de expulsar a inveja, o ciúme ou a raiva como se fossem invasores indignos do seu templo interior, convido você a fazer o oposto. Convide-os para entrar e sentar-se à mesa com você. Quando um sentimento feio surgir, não corra para a luz. Fique ali e pergunte a ele: o que você tem a me dizer sobre as minhas necessidades que não estão sendo atendidas? Dialogar com a sombra é a verdadeira alquimia espiritual. A raiva, quando ouvida, revela onde seus limites foram invadidos. A inveja, quando acolhida, revela os desejos profundos que você não se permitiu perseguir. Ao parar de lutar contra a sombra, você libera a energia que gastava na repressão e a transforma em presença, em força e em uma compaixão que não é fabricada, mas que nasce do reconhecimento de que somos todos nós, feitos de luz e de barro. Há uma crença silenciosa e perigosa que circula nos corredores da espiritualidade moderna, uma ideia não dita de que a profundidade da sua evolução é medida pela intensidade do seu sofrimento, como se a dor fosse um pré-requisito obrigatório para a santidade. Nós aprendemos, de forma equivocada, a olhar para as nossas feridas como medalhas de honra, acreditando que cada cicatriz é um atestado de profundidade e que cada lágrima derramada nos garante um lugar especial no céu dos despertos. Cláudio Naranjo, com sua visão desmistificadora, nos convidava incansavelmente a fazer uma distinção crucial que o ego adora ignorar. A diferença abismal entre a dor existencial, que é o atrito inevitável da vida polindo a nossa consciência, e o sofrimento neurótico, que é opcional, repetitivo e fabricado pela nossa mente. A dor existencial nos abre, nos rasga para que a luz entre e nos torna humildes diante do mistério da vida. Já o sofrimento neurótico nos fecha em nós mesmos, nos torna autocentrados e nos vicia na narrativa da vítima, criando a ilusão de que, porque sofro muito, estou evoluindo muito, quando na verdade estamos apenas estagnados em um ciclo de autopiedade. É desconfortável admitir, mas existe uma biologia por trás desse apego ao drama, uma neuroquímica do sofrimento que pode manter o nosso cérebro refém de seus próprios processos. O sistema nervoso humano pode literalmente viciar-se nos picos de cortisol e adrenalina gerados pelo caos emocional, seguidos pela descarga de dopamina e endorfinas que ocorre no alívio da catarse ou quando recebemos consolo. Esse ciclo de crise e alívio cria uma sensação falsa de movimento, uma ilusão vibrante de que estamos trabalhando arduamente em nossa cura e transformação, quando na realidade estamos apenas girando em círculos, reencenando os mesmos traumas antigos para sentir a intensidade familiar que o nosso ego confunde com estar vivo. O ego adora esse teatro dramático. Ele se alimenta da turbulência porque no silêncio da paz simples e ordinária, ele perde a sua importância e o seu palco. Mas no estrondo da crise, ele se reafirma como o protagonista absoluto de uma tragédia que nunca termina. Precisamos ter um cuidado imenso
para não romantizar a chamada noite escura da alma, transformando um processo de transição em um estilo de vida permanente. A noite escura é um túnel, um processo de limpeza e desapego onde as velhas estruturas devem cair para dar lugar ao novo, mas ela jamais foi feita para ser uma residência onde montamos acampamento e decoramos as paredes com a nossa melancolia. Ficar preso na escuridão, esperando ser resgatado ou esperando que o mundo finalmente reconheça o quão difícil e injusta tem sido a sua jornada, não é um sinal de elevação espiritual. É uma forma sofisticada de infantilidade psíquica, um grito da criança ferida que aprendeu muito cedo que só recebe atenção e amor quando está doente, triste ou sofrendo. A cura real e madura exige a coragem de ser feliz, a ousadia de caminhar na luz sem sentir culpa por deixar o peso para trás, entendendo que a sua alegria genuína serve ao mundo e a Deus muito mais do que a sua dor continuada. E aqui nos deparamos com a pergunta de ruptura, aquela indagação que tem o poder de dissolver a cola que prende a sua identidade à sua ferida. Quem seria eu sem a minha história de superação e dor? Se por um milagre tirassem de você todo o seu passado traumático, todas as injustiças que sofreu e todas as batalhas hercúleas que lutou, o que sobraria de você neste exato momento? O silêncio que segue essa pergunta é assustador para o ego, pois ele revela um vazio fértil e desconhecido, onde você não é mais a vítima, nem o sobrevivente, nem o guerreiro cansado. Você é apenas a presença pura, a vida acontecendo agora, livre da necessidade de carregar o cadáver do ontem para justificar a sua existência de hoje. Soltar o sofrimento não significa esquecer o que aconteceu ou invalidar a sua história. Significa lembrar-se finalmente de quem você era antes de o mundo lhe dizer quem você deveria ser. Chegamos a um ponto de profunda honestidade, onde precisamos encarar a sutil, mas perigosa arrogância do ego espiritual, a tentativa constante de ditar como e quando a graça deve acontecer em nossa vida. Nós entramos na jornada espiritual munidos de mapas, técnicas de visualização e planos de ação, e desenvolvemos uma mentalidade de mercado, uma mentalidade de barganha com o universo, onde a equação é clara e fria. Eu medito X horas por dia, faço minhas afirmações e sou uma pessoa moralmente impecável. Logo, o universo me deve Y resultado, seja ele um relacionamento, saúde perfeita ou prosperidade financeira. Essa mentalidade de troca não é devoção nem fé, é comércio. É tratar a inteligência maior como uma máquina automática, onde se insere a moeda da disciplina espiritual e se espera o produto exato que foi programado, e quando a entrega atrasa, surge a raiva, a frustração e a dúvida de que algo está errado com a sua frequência vibracional. O grande segredo que o ego se recusa a aceitar é que a surpresa do inevitável é a própria assinatura da graça. O despertar, a cura profunda e os saltos de consciência raramente acontecem no auge da nossa disciplina e do nosso controle. Eles geralmente nos encontram nos momentos de fracasso total, quando estamos de joelhos, exaustos de tentar gerenciar a vida e, finalmente, sem energia para resistir. É quando o nosso roteiro desaba, quando o casamento termina, quando o negócio quebrou ou quando o diagnóstico médico nos rouba toda a certeza que se abre uma fresta em nossa armadura pela qual a luz pode finalmente entrar. O divino opera no timing da alma, não na agenda do ego. E a experiência mostra que a nossa melhor versão surge, não quando estamos no comando, mas quando reconhecemos a nossa impotência diante do mistério, rendendo-nos ao fluxo que é infinitamente mais inteligente e compassivo do que o nosso pequeno plano. Essa rendição, contudo, só é possível através da redescoberta da humildade ontológica, que não é a humilhação de se sentir pequeno ou indigno, mas sim o alívio profundo de reconhecer a nossa pequenez diante da vastidão. O ego vive exausto, porque tenta ser o centro do universo, tentando controlar o clima, as pessoas e as leis da atração. A humildade ontológica nos permite relaxar na confiança de que somos uma parte essencial, mas minúscula, de um corpo maior, onde cada célula tem a sua função sem precisar ser o cérebro. É o reconhecimento silencioso de que não precisamos carregar o mundo nas costas, pois o fardo não era nosso.
A entrega final, portanto, não é sobre desistir dos seus sonhos ou do seu desejo por paz e amor, mas sim sobre soltar o roteiro rígido que o seu ego escreveu sobre como o desejo deve se manifestar. O erro fatal é entregar o desejo, mas insistir na forma. Você quer saúde, mas só aceita se vier através daquele médico específico ou daquela dieta da moda. É preciso entregar não a meta, mas a maneira, confiando que a inteligência que te criou saberá orquestrar a manifestação com uma complexidade e perfeição que a sua mente jamais conseguiria conceber. A paz reside em soltar o controle da forma, aceitando que a vida virá até você através de caminhos surpreendentes, contraintuitivos e frequentemente fora do seu controle. Muitos de nós chegamos a um ponto da jornada onde sabemos exatamente o que é preciso ser feito, onde conseguimos recitar todos os princípios da lei da atração, explicar a neuroplasticidade e descrever o funcionamento dos 7 chakras, mas ainda assim, a nossa vida emocional não se move e os velhos padrões persistem. A frustração nasce da barreira semântica. O ego adora mapas. Ele é um mestre em colecionar informações e em traçar a rota perfeita, mas ele comete o erro fatal de confundir o mapa com o território. Saber o nome de todos os chakras não alinha a sua energia, e entender a teoria do perdão não dissolve o nó de mágoa que reside no seu peito. O conhecimento se torna uma gaiola de ouro, um refúgio intelectual onde nos sentimos seguros e evoluídos, mas que nos impede de dar o salto perigoso para a experiência real e vivida. A cabeça pode ser o portal para a compreensão, mas jamais será o lar da transformação. A sabedoria ancestral e os ensinamentos profundos de Cláudio Naranjo na tradição de Gurdjieff nos convidam a resgatar a inteligência instintiva, lembrando-nos que somos seres compostos por pelo menos 3 cérebros funcionais. O cérebro da cabeça, analítico, lógico, o cérebro do coração, emocional, relacional, e o cérebro das vísceras, instintivo, da vontade e da ação. O despertar para ser completo precisa descer. A consciência que está presa na testa, no debate filosófico e na incessante ruminação, precisa ser ancorada no corpo, no centro visceral e no coração emocional. Enquanto a sua espiritualidade for apenas um conjunto de ideias elegantes que você usa para debater com os outros ou para se proteger dos seus próprios sentimentos, a sua frequência vibracional permanecerá desalinhada e a sua energia estagnada, pois a verdade da alma só se revela no corpo presente. Podemos observar os sinais de dissociação mental em nosso cotidiano. Quando a espiritualidade se torna um debate filosófico interno constante, um jogo mental de e se e porquês, para evitar sentir a dor que reside no ventre ou o aperto no peito, isso é dissociação. Usamos o conhecimento espiritual como uma droga sutil, um anestésico intelectual para evitar o contato cru com a nossa humanidade, com a nossa vulnerabilidade e com as sensações incômodas que surgem no aqui e agora. A cabeça se torna uma fortaleza e o corpo, um estranho que só incomoda com sintomas e doenças psicossomáticas, que são, na verdade, a alma gritando para ser ouvida e sentida. O corpo é o seu guru mais honesto, porque ele não mente, ele revela o seu trauma, o seu medo e a sua verdade emocional não processada. É por isso que a prática de aterrissagem é o contraponto necessário para o intelecto hiperativo, pois ela nos convida a mover ativamente a consciência do mapa para o território. Em um momento de estresse, ansiedade ou excesso de pensamento, em vez de tentar resolver o problema com mais análise, o insight é mover a sua atenção da testa, onde a preocupação reside, e ancorá-la no seu centro visceral, no seu ventre. Respire a partir desse centro. Sinta o peso do seu corpo, a textura da cadeira sob você, a temperatura do ar. Este é um movimento somático profundo que desarma a DMN, a rede de modo padrão, e lembra ao sistema nervoso que você está seguro agora. Trazer a consciência para a presença do corpo é o único caminho para que a sabedoria da cabeça se transforme em carne viva, em vivência palpável e em transformação energética real. Depois de tanta busca, de tanto esforço para se tornar um ser humano melhor, existe uma decepção que é inevitável e, paradoxalmente, a mais libertadora de todas.
Essa é a decepção que marca o fim da nossa infantilidade espiritual. O momento em que a última esperança no ego morre, de forma definitiva e silenciosa. Cláudio Naranjo falava com uma franqueza brutal sobre a necessidade de perder a esperança. Não a esperança na vida ou no divino, mas a esperança teimosa e cega de que o nosso ego, essa nossa estrutura neurótica e defensiva, um dia será capaz de nos salvar, de nos fazer felizes de forma permanente ou de nos dar o controle total sobre a nossa jornada. O ego vive de promessas para o futuro, mantendo-nos sempre na expectativa de que a cura acontecerá amanhã, e a decepção necessária é o golpe de misericórdia que nos traz de volta ao chão, ao agora, para encarar a verdade nua de que a salvação nunca esteve na performance do nosso personagem. Essa perda da esperança gera um luto profundo, mas é um luto limpo e essencial. É fundamental que saibamos distinguir essa tristeza sóbria e digna da depressão clínica. A tristeza sóbria é o luto pela imagem de quem pensávamos que éramos, pelo abandono do projeto fracassado de sermos perfeitos e pelo reconhecimento da nossa profunda humanidade e vulnerabilidade. É o luto pela perda da mentira vital, e essa tristeza é clara. Ela não tem a densidade escura da depressão, mas sim uma dignidade silenciosa que nos permite, pela primeira vez, parar de desperdiçar energia em fantasias e começar a investir em quem realmente somos. É um portal doloroso, mas um portal onde se encerra a nossa longa e exaustiva jornada de tentar consertar o que nunca precisou ser consertado, apenas visto e acolhido. É crucial também desconstruir o mito de que a iluminação é um estado de euforia permanente, um felizes para sempre, onde os problemas desaparecem e nos tornamos imunes à dor. Essa é uma fantasia do ego que ainda cobiça o paraíso sem atrito. A verdadeira iluminação ou despertar, na visão de Naranjo, não é um pico de êxtase, mas sim a conquista da equanimidade, a capacidade inabalável de estar totalmente presente com tudo o que a vida traz, seja a alegria transbordante ou a dor lancinante, sem se apegar ou se identificar com nenhuma das polaridades. É uma estabilidade interior que não é fria, mas compassiva, que reconhece a impermanência de todas as coisas e, justamente por isso, encontra a paz no centro imóvel do ser, que não é afetado pelas tempestades da superfície. Por fim, a grande decepção revela o seu presente oculto no fracasso, quando os projetos do ego, aqueles planos meticulosos que montamos para sustentar a nossa identidade e a nossa história, colapsam de forma retumbante, um vácuo imenso é criado. O ego entra em pânico com o vazio, mas o ser se regozija, pois o fracasso da forma é a oportunidade da essência. O fracasso de um projeto pode ser o maior sucesso da sua alma, pois ele abre espaço para a vontade do ser se manifestar, livre da distorção do medo e do controle neurótico. Você não precisava ser aquele empresário de sucesso ou aquela esposa perfeita. Você precisava ser você, e o universo, em sua infinita sabedoria, derrubou a casa que você construiu para que você pudesse finalmente morar na sua essência. O fim das expectativas é o começo da verdadeira liberdade. Para muitos de nós, a espiritualidade só parece funcionar quando as condições são perfeitas, no retiro silencioso, à beira-mar, ou logo após uma meditação profunda, onde sentimos aquela onda de paz quase euforizante. Mas o grande teste e o último desafio para o ego não é levitar, mas sim lavar a louça na segunda-feira com presença total, é encontrar a paz inabalável no meio do trânsito caótico ou no atrito de um relacionamento desafiador. O ego detesta o ordinário porque não há plateia, não há drama, e não há intensidade suficiente para fazê-lo se sentir especial. Por isso, ele sabota a sua presença através do tédio, um mecanismo sutil que tenta nos fazer fugir da monotonia para buscar picos de excitação. A verdadeira mestria, no entanto, é encontrar o sagrado na repetição, é ver a perfeição do universo refletida no brilho de um copo limpo, aceitando que a vida espiritual acontece na humildade do cotidiano e não apenas nos momentos de êxtase programado. O grande salto da cura reside em transformar estados alterados, os picos temporários de consciência que sentimos em retiros, em traços alterados, a permanência
e a coerência da paz que se integra à personalidade. A neurociência nos ensina que o cérebro se reprograma não pela intensidade dramática de um evento isolado, mas pela consistência monótona do hábito. É a repetição diária de um pequeno ritual, de uma respiração consciente, de um momento de gratidão simples ou de um olhar honesto para o espelho, que reescreve as vias neurais do seu sistema, e não o seminário de final de semana. A cura é um trabalho de formiga, uma paciência com o processo lento e muitas vezes invisível, onde a disciplina não é uma prisão, mas o abraço amoroso que permite que a sua nova frequência vibracional se estabilize e se torne o seu padrão operacional primário. Devemos ser vigilantes contra o perigo da fuga para a montanha, que é a armadilha de uma espiritualidade que só funciona em isolamento e colapsa sob pressão. Muitos usam os retiros e os ambientes protegidos como uma forma sofisticada de evitar a vida real, delegando a cura para um ambiente externo perfeito. Mas a sua vida é o seu maior guru, e o trânsito congestionado, o chefe que grita e a conta a pagar, são os mestres mais duros e precisos que você pode ter. Se você só consegue se conectar com a sua essência na beira do rio, mas perde a calma ao abrir a porta de casa, o seu despertar ainda está condicional e a sua paz é frágil. A verdadeira força está em conseguir manter o centro imóvel do ser, a equanimidade, no olho do furacão das suas responsabilidades humanas. É aqui que reside a eficácia das micropráticas de conexão, que são o antídoto para a dissociação. Podemos usar os gatilhos mundanos do cotidiano como sinos de despertar. Toda vez que o telefone tocar, use aquele som como um lembrete para fazer uma respiração profunda antes de atender. Toda vez que você abrir uma porta, entre no novo ambiente com a intenção clara de estar presente. Toda vez que lavar as mãos, sinta a água e o peso do seu corpo. Esses são pequenos rituais que movem a sua consciência da cabeça para o corpo, do passado para o agora, transformando a rotina em um caminho sagrado. A espiritualidade na segunda-feira é a coragem de trazer o infinito para a finitude dos seus afazeres, honrando cada ato com a qualidade da sua presença. A verdadeira iluminação não está no extraordinário, mas na capacidade de amar e habitar profundamente o ordinário. Talvez o último e mais difícil portal que tenhamos que atravessar nesta jornada seja a renúncia à necessidade visceral de sermos especiais. Existe em muitos de nós uma fome profunda, quase infantil, de sermos reconhecidos como escolhidos, como almas antigas, sementes estelares ou trabalhadores da luz que vieram salvar o mundo. Essa necessidade não nasce da nossa grandeza, mas do nosso medo terrível da insignificância. É uma defesa narcísica que o ego constrói para evitar a dor de se sentir pequeno e comum em um universo vasto. O narcisismo espiritual é a armadura mais brilhante e mais pesada que podemos vestir, pois ela nos separa da humanidade compartilhada, colocando-nos em um pedestal solitário de onde olhamos para os outros como seres menos despertos. Cláudio Naranjo nos desafiava a ter a coragem suprema de sermos absolutamente ninguém, de abandonarmos os títulos e as hierarquias invisíveis que criamos em nossa mente para justificar o nosso valor. Existe uma liberdade indescritível, uma leveza que beira o voo, quando finalmente soltamos o peso de ter que sustentar uma identidade especial. Imagine a paz profunda de ser como uma flor silvestre no meio de um campo imenso. Ela é plena, complexa, divina e exala seu perfume sem nenhuma agenda, sem precisar que ninguém a veja, a aplauda ou a rotule para que ela seja o que é. O anonimato não é o apagamento da sua luz, é a libertação da sua luz da necessidade de aprovação externa. Quando você aceita a sua ordinariedade, a pressão para performar santidade desaparece e você ganha o direito sagrado de simplesmente existir, de ser falho, de ser humano e de ser parte da teia da vida, não acima dela, mas entrelaçado nela com todos os outros seres. Aqui encontramos o belo paradoxo da unicidade. Só quando desistimos de tentar ser especiais é que a nossa verdadeira singularidade, a nossa essência, pode brilhar sem esforço e sem distorção. Enquanto o ego tenta fabricar uma identidade única,
Através de roupas, falas ou posturas espirituais, ele está apenas criando uma caricatura. Mas quando o ego sai da frente, a vida flui através de você de uma maneira que nunca fluiu através de ninguém antes. Simplesmente porque não há dois momentos iguais no universo. A sua verdadeira face, aquela que você tinha antes de nascer, só aparece quando a máscara do eu especial cai. O passo final é um salto de fé no escuro. O ego grita que se você não for especial, você não será amado, que você será esquecido e abandonado. O desafio é confiar que o que resta quando o eu especial morre não é o nada, mas o amor incondicional, a própria substância que sustenta as estrelas e os átomos. Descobrir que você é amado não pelo que você faz, nem pelo quão evoluído você é, mas simplesmente porque você existe, é a cura definitiva para a ferida da separação. Chegamos ao fim desta investigação, não para destruir o ego, o que seria uma violência psíquica, mas para reposicioná-lo em seu devido lugar. O ego, essa estrutura que tanto analisamos, não é o inimigo. Ele é apenas um mau patrão, mas pode ser um excelente servo. O objetivo da jornada não é viver sem ego, mas torná-lo transparente e funcional. Um instrumento prático para que a sua essência possa navegar no mundo, pagar contas, estabelecer limites e cuidar do corpo, sem que ele acredite ser o dono da casa. A iluminação não é a morte do personagem, é a consciência de que você é o ator, o roteirista e o palco, e não apenas o papel que está interpretando temporariamente. Como nos lembra a sabedoria de Jack Kornfield, em sua frase célebre, depois do êxtase, a lavanderia. A espiritualidade verdadeira não nos isenta das responsabilidades humanas, não nos dá um passe livre para ignorar a louça suja, as relações difíceis ou o cuidado com o mundo material. Ao contrário, ela nos capacita a viver essas realidades com uma impecabilidade e uma compaixão que antes eram impossíveis. O despertar desce do topo da montanha para o vale do cotidiano, onde a sua paciência com um filho, a sua honestidade no trabalho e a sua gentileza com um estranho tornam-se a prova real da sua transformação. O truque do ego foi revelado, as máscaras caíram e o que resta é a vida simples, sagrada e crua. A escolha agora é sua, momento a momento, respiração a respiração. Você vai agir a partir da defesa antiga, protegendo uma imagem que não existe, ou vai agir a partir da verdade nua do seu coração? A integração pós-ego é viver com o coração aberto, mesmo sabendo que ele pode ser ferido, porque você descobriu que a sua verdadeira natureza é indestrutível. Para selar este compromisso com a sua verdade, eu deixo aqui um convite silencioso, um desafio para as próximas 24 horas. Observe atentamente como um falcão, o momento exato em que o seu ego espiritual tentar julgar alguém, ou a si mesmo, por não ser evoluído o suficiente. Nesse exato momento, não lute, não discuta e não se culpe. Apenas pare, escolha o silêncio, respire fundo e troque o julgamento pela compaixão simples. Diga internamente: eu vejo você e eu escolho a paz. Se você aceita esse desafio de ser ninguém para poder ser tudo, leve essa prática para o seu dia e veja como o mundo muda quando você muda a sua frequência.